Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre as táticas navais que mudaram o rumo das guerras. Desde o primeiro instante em que o homem começou a navegar pelos rios e mares, que os navios foram incorporados aos arsenais de guerra em todo o mundo. De pequenas canoas para assaltos ribeirinhos ou litorâneos, até monstros de 100 mil toneladas com tripulações de mais de 6 mil pessoas. Os navios revolucionaram a civilização humana e, é claro, também a forma como lutamos as nossas guerras, resultando em uma infinidade de táticas que foram evoluindo e se adaptando aos avanços tecnológicos. As táticas começaram realmente a evoluir entre os séculos XVI e XVII, com o desenvolvimento de embarcações mais manobráveis e melhor armadas, com destaque para os chamados navios de linha, que abriram caminho para o aparecimento da tática linha de batalha. Como o próprio nome indica, na linha de batalha, as frotas adversárias procuram se posicionar em duas linhas paralelas, permitindo assim o disparo do maior número possível de canhões. Antes dessa tática, os navios buscavam simplesmente se aproximar do adversário, envolvendo-se em batalhas individuais autenticamente caóticas. E no meio de todo aquele caos, o fogo amigo era muito frequente. Por isso, graças à linha de batalha, foi possível impor uma certa ordem onde antes havia apenas o caos. No entanto, ao mesmo tempo em que maximizou o poder de fogo, acabou também por expor mais os navios ao fogo inimigo. Os navios que levaram ao surgimento dessa tática eram autenticamente gigantescos para a época, como o espanhol Nossa Senhora da Santíssima Trindade, construído em 1769, com um comprimento de 61 metros, um deslocamento de quase 5 mil toneladas, uma tripulação de mais de 1.000 marinheiros e armado com 130 canhões distribuídos em 3 decks. Era o maior e mais bem armado navio no final do século XVIII e início do século XIX, e por isso era a principal embarcação da frota de Napoleão Bonaparte em 1805, durante a Batalha de Trafalgar. Aquela batalha colocou de um lado os ingleses, cuja missão era impedir a frota de Napoleão de deixar o porto de Cádiz, e, do outro lado, uma frota combinada de navios franceses e espanhóis, cuja missão era tomar o controle do Canal da Mancha e estender o bloqueio naval francês até as costas britânicas. Os britânicos contavam com menos navios do que os espanhóis e franceses, com o comandante britânico, o já bem conhecido e famoso Lord Nelson, sabendo que se optasse pela tradicional linha de batalha, ficaria em desvantagem face ao inimigo. Decidiu dividir os seus navios em duas colunas, lançando uma diretamente contra o centro da linha de batalha inimiga e a outra contra o final daquela linha. O seu objetivo com essa manobra era dividir a força franco-espanhola em duas, concentrando seus navios contra uma das metades da frota inimiga, em uma batalha de proximidade. Um tipo de batalha na qual ele sabia que os britânicos eram superiores, já que os seus navios eram equipados com canhões com uma cadência de tiro maior, e os marinheiros britânicos eram conhecidos por serem mais habilidosos e ágeis do que os franceses e espanhóis. E assim, graças a essa inovação tática, a frota de Napoleão foi surpreendida e derrotada. O almirante Lord Nelson morreu na batalha, mas os britânicos perderam apenas 458 marinheiros e nenhum navio, enquanto os franceses e espanhóis perderam quase 4.400 homens, 8.000 foram aprisionados e 21 grandes navios de linha foram capturados. Graças à adaptação de uma tática naval vista como clássica para a época, a vitória britânica bloqueou totalmente a frota naval de Napoleão nos portos europeus. Toda essa ação me fez lembrar o jogo World of Warships, que patrocina esse vídeo. É um jogo gratuito de batalha naval para computador, onde você pode controlar mais de 400 navios de guerra altamente detalhados e realistas em 40 mapas diferentes com gráficos incríveis e clima dinâmico. E também está disponível para consoles e até mesmo no celular.
Há várias classes à disposição, como os rápidos contra-torpedeiros, cruzadores multifuncionais, os letais e sorrateiros submarinos e até mesmo porta-aviões. E, todos os meses, novos conteúdos são lançados. Sejam novos navios, nações no jogo e até mesmo novas classes para você jogar sozinho, como um lobo solitário ou em uma divisão com seus amigos em enormes arenas de 12 contra 12 jogadores. Aproveite também a extensa e muito engajada comunidade de fãs do World of Warships e participe de discussões nos fóruns e no canal Discord, sintonizando para streams empolgantes e participando de sorteios. Encontre a sua comunidade no mundo de navios de guerra. Então, o que você está esperando? Faça o download do jogo agora mesmo pelo primeiro link da descrição e se registre com o código promocional que aparece aqui na tela para ganhar um enorme pacote inicial festivo, incluindo 300 dobrões, 1 milhão de créditos, 7 dias de conta premium, um navio, 3 containers do Noel, uma bandeira e 10 camuflagens de ano novo. O código é válido apenas para novos usuários. Clique aqui no link e se junte aos mais de 44 milhões de jogadores no melhor e mais envolvente jogo de batalha naval. Vejo vocês por lá. Voltando agora ao tema do vídeo, o aparecimento dos navios a vapor em meados do século XIX revolucionou as táticas navais. Antes do vapor, os navios estavam totalmente dependentes dos ventos, tanto em termos de velocidade como de manobrabilidade. No entanto, com o vapor, os navios alcançaram um nível de liberdade de movimentos inédito até então. No início do século XX, com os navios de guerra armados com canhões em torres rotativas, passou a ser possível concentrar todo o poder de fogo contra um mesmo alvo. E não apenas os canhões posicionados no lado diretamente voltado para o alvo, como era nos tempos dos navios à vela. Esses novos canhões, aliado à grande velocidade e mobilidade dos navios, abriu o caminho para uma tática conhecida como Cruzando o T, na qual uma frota, avançando em linha, cruza na perpendicular a frota adversária também avançando em linha, o chamado Cruzando o T do inimigo. Através dessa manobra, os navios cruzando o T ficam em grande vantagem, pois podem direcionar todos os seus canhões contra a linha inimiga, com o inimigo limitado a usar apenas alguns dos seus canhões, dependendo da localização e do ângulo dos navios adversários. Essa tática foi usada pelos japoneses durante a Batalha de Tsushima, em maio de 1905, contra a Marinha Imperial Russa. Graças ao emprego do rádio, uma tecnologia muito nova para a época, o comandante japonês, o almirante Togo Heihachiro, conseguiu posicionar a sua frota no Estreito de Tsushima, de modo a poder cruzar o T da frota russa, que avançava a toda velocidade. Graças a essa manobra, os japoneses afundaram todos os 11 encouraçados russos, com os japoneses perdendo 117 homens, em comparação com os mais de 5.000 perdidos pelos russos. A vitória japonesa em Tsushima, através da aplicação da tática Cruzando o T, definiu o resultado da guerra russo-japonesa a favor do Japão. Outra tática que também revolucionou as batalhas navais surgiu entre os séculos XIX e XX com o emprego das minas navais. Graças às minas, passou a ser possível bloquear rotas marítimas sem obrigar ao emprego de navios, mas também foram úteis no esforço defensivo, bloqueando a entrada de portos e bases navais que, de outra forma, poderiam ser atacadas pelo inimigo. Na Segunda Guerra Mundial, no início da chamada Batalha do Atlântico, os navios britânicos que cruzavam aquele oceano foram fustigados pelos submarinos alemães, chegando ao ponto dos britânicos perderem mais navios do que aqueles que conseguiam construir. Isso só mudou com a aplicação da tática dos comboios, com dezenas de navios de carga cercados e protegidos por navios de guerra especializados no combate anti-submarino. Essa tática também provou ser decisiva no Pacífico, com a Marinha dos Estados Unidos enfrentando os temidos submarinos japoneses. Aquele conflito também abriu caminho para o aparecimento dos porta-aviões que revolucionaram as táticas navais. Pela primeira vez na história dos conflitos navais, as principais batalhas foram travadas por aviões e não por navios.
E de fato, em boa parte daquelas batalhas, os navios nem sequer se viram diretamente. Com os porta-aviões, popularizou-se na segunda metade do século XX o destacamento de frotas navais inteiras em alto mar, mesmo em tempos de paz. Uma prática na qual os Estados Unidos se destacam, mantendo sempre no mar pelo menos 3 ou 4 grandes frotas, geralmente montadas à volta de porta-aviões nucleares. Graças a essa tática, os Estados Unidos conseguem dar uma resposta praticamente imediata a qualquer ameaça, não importa onde no mundo. Clica aqui no link e se junte aos mais de 44 milhões de jogadores no melhor e mais envolvente jogo de batalha naval. Vejo vocês por lá!